para a nossa próxima palestrante, a doutora Maria Lúcia Benhame, que também vem com um tema maravilhoso: o sindicato no Brasil possui representatividade ou apenas representação? Então, doutora Maria Lúcia, a palavra é sua. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Fabiano, obrigada, pessoal, pelo convite. Eu acho que a possibilidade da gente poder trazer um pouquinho de discussão nesses temas e ajudando, né, um hospital tão importante como o Hospital de Amor. Eu sei da importância dos bons tratamentos de câncer, porque eu sou uma pessoa que eu tive câncer de mama, então eu sei a grande importância da gente ter uma estrutura acessível, ainda mais um hospital que atende a população carente. Então, vamos todo mundo fazer as doações. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir no tema sindical depois de tanta gente boa no assunto. Eu acho que é importante para a gente falar se o sindicato tem representatividade ou representação, lembrar que a gente está falando, por mais que a gente tente usar a criatividade, eu concordo com o Antônio Carlos que a gente tem que usar a criatividade, mas infelizmente a nossa criatividade esbarra na lei. E na súmula 677 do STF, que manteve o controle governamental, né? Então, a gente continua com unicidade e a gente continua com vários trabalhadores totalmente excluídos da representação sindical. E a gente está com uma estrutura da década de 30 que tinha um slogan que, para mim, é muito significativo para que as pessoas entendam o que era o sindicalismo pré-década de 30 e o que é o sindicalismo pós-década de 30. O slogan do Estado Novo, o slogan do movimento sindical que surge através da lei na década de 30 é: trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Eu acho que só essa frase resume o sistema sindical que a gente tem hoje, né? O sindicalismo brasileiro, ele surge na década de 30 como uma estrutura para quebrar exatamente uma representatividade que existia antes, uma representatividade que surgia fortemente na década de 20, principalmente dos imigrantes italianos, né, que fomentaram muito, principalmente os anarquistas, o desenvolvimento do movimento sindical no Brasil, especialmente nas zonas mais urbanas, como São Paulo. Década de 20, a gente tinha 24 líderes sindicais em São Paulo, 22 deles italianos. Isso mostra o quê? A representatividade que existia na década de 30, ela deixa de existir. E eu diria que o movimento sindical brasileiro, ele não é representativo e ele não tem representação também. Ele tem uma mera delegação estatal. Por que ele não tem representação? A representatividade, ele é uma definição focada numa coisa intangível, né, que é você realmente representar os anseios da sua base, né. O que a representatividade traz com que o representante realmente esteja buscando os anseios da pessoa ou do grupo de pessoas que ele representa. A representatividade é um conceito subjetivo. A representação é um conceito jurídico. Ele é um conceito que surge de alguém, por um instrumento jurídico que a lei estabelece, receber por delegação o poder de representar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. E por que eu digo que o movimento sindical brasileiro sequer tem representação? Porque no conceito jurídico de representação, quando eu recebo delegado um poder, eu recebo de quem tem o poder. Então, eu deveria receber o poder delegado de representação com representatividade daquela base dos trabalhadores ou das empresas, se esse poder me fosse dado por eles. Mas ele me é dado pelo governo, um estranho, totalmente estranho àquela relação. Então, eu não tenho sequer representação, eu tenho uma delegação estatal. Por isso se falava no imposto sindical como uma verba de natureza tributária, porque o sindicato ele era quase uma autarquia. E quando veio a Constituição de 88, o que a gente teve? A abertura da nossa estrutura esquizofrênica de hoje. Porque eu tenho no mesmo artigo algo que diz assim:
temos liberdade e pluralidade, temos liberdade sindical, desde que mantida a unicidade. E unicidade não é unidade, unicidade é imposta por uma regra estatal. A unidade é algo que surge voluntariamente de um movimento que se une, às vezes de várias instituições, de várias associações, de várias entidades sindicais, e cria uma maior, mais representativa, e a gente volta ao conceito de representatividade, eles são um conceito subjetivo, né? E, ao mesmo tempo, quando eu tenho essa situação da unicidade mais a liberdade, o que eu tenho de problemas? Eu tenho uma situação de não ter uma representatividade e não ter uma representação. Então, o sindicato no Brasil, ele nunca, e a pandemia mostra isso, né, ele ficou enfraquecido na negociação. Na associação sindical que a gente criou, depois, justamente com o objetivo de estudar, um dos temas é por que eu preciso da MP do governo? Por que eu preciso do Ministério Público do Trabalho dizendo, vai lá negociar, vai lá e, olha, usa essas medidas de segurança? Por que eu preciso disso? Porque o sindicato não ouve as suas bases. O sindicato não sabe o que eles querem, o que a base quer. Ele não tem contato com a base, com raras exceções. Não tem. Ele sequer sabe quem é a empresa e quem é o trabalhador que ele representa. Então, infelizmente, hoje, né, no tema que me foi dado, se o sindicato tem representatividade ou representação, ele não tem nenhum dos dois. Tá? Ele não tem representatividade porque ele não sabe quem é a base dele. Ele não tem representatividade porque ele não consegue defender os anseios dessa base, porque ele sequer sabe quem ela é. E ele não tem representação, porque para ter representação efetiva, ele tinha que receber o poder da base. E ele não recebe o poder de quem o representa, ele recebe o poder dado, imposto pelo governo, que não é essa base. Então, ele não tem nenhum dos dois. Ou a gente repensa a nossa estrutura sindical, realmente, né? E aí eu entendo que a gente não pode, hoje não consegue mais falar de categoria, o que for, mas a gente tem uma legislação e a gente tem uma súmula do STF dizendo é a categoria que se mantém, é o quadro da CLT que se mantém, é a unicidade que se mantém e é o governo que controla. E eu tenho uma Constituição esquizofrênica. Então, ou a gente repensa isso, ou a gente vai continuar com 70 milhões de trabalhadores sem representatividade. Aliás, eu não diria sem representatividade, porque pelo sistema legal, o autônomo tem representatividade, com o detalhe que ele é categoria patronal, não é profissional. Ele é patrão, não é empregado, não é trabalhador, não é nada, ele é patrão. A categoria da década de 30, o autônomo é categoria patronal, podem olhar o quadro da CLT. Então, a gente não tem representatividade, a gente não tem representação, a gente tem uma estrutura esquizofrênica e a gente precisa pensar isso, porque senão a gente vai enfrentar uma nova crise sem que o sindicato possa atuar realmente representando as suas bases com uma verdadeira representatividade. É isso. Infelizmente, a gente não tem nada por enquanto, só uma bagunça. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Lúcia Benhame, por sua explanação. Pessoal, não se esqueça da doação, tá certo? O propósito maior realmente do evento